Ataque dos Cães é o mais novo lançamento da Netflix e a grande aposta do estúdio para a próxima edição do Oscar. No entanto, o filme vem deixando as pessoas com muitas dúvidas e questionamentos, tanto em acontecimentos no decorrer do filme quanto no seu final. Nesse vídeo, eu vou tentar abordar da maneira mais breve possível alguns desses acontecimentos. O filme começa com uma frase dita pelo personagem Peter que parece deslocada, mas que fará todo sentido no final. Quando ele diz que tipo de homem eu seria se eu não salvasse a minha mãe. Adiante, o filme acompanha a trajetória do personagem Phil, que fica extremamente incomodado quando seu irmão George se casa com Rose, uma viúva dona de um restaurante local. Ele nutre muito ódio tanto por ela quanto pelo seu filho Peter, que tem um jeito um tanto quanto delicado e diferente dos demais, que incomoda bastante o vaqueiro, que sempre tenta demonstrar da maneira mais explícita possível sua masculinidade e virilidade, rejeitando qualquer tipo de traço de delicadeza ou feminilidade. Ele queima imediatamente as flores de papel quando ele descobre que elas foram feitas por outro homem, sendo que ele ficou deslumbrado com elas quando ele as viu num primeiro momento. E ele constantemente comenta que o garoto deveria ser educado para virar mais homem, para ficar mais másculo. E apesar de Phil ser uma pessoa supostamente culta e formada em filologia, ele preferiu ser um vaqueiro bruto e sujo, principalmente pela influência de Bronco Henry, um falecido vaqueiro que aparentemente ensinou a Phil tudo o que ele sabe. Phil se refere constantemente a Bronco, com muita afeição e nostalgia. Ele inclusive guarda a sela de Bronco no seu celeiro e fica limpando e lustrando ela. Sendo que posteriormente a gente descobre que o Phil tem um esconderijo, onde ele toma banho e guarda revistas com fotos de homens nus. Um local onde ele deixa de ser aquele homem sujo, bruto e grosso. Um local onde ele nitidamente está mais leve, onde ele pode ser ele mesmo. Isso nos revela que Phil é homossexual e que ele e Bronco teriam vivido um romance. O que é confirmado novamente quando Phil conta o episódio em que ele e Bronco dormiram nus juntos. E que ele diz que Bronco salvou a sua vida naquele dia, o que logicamente tem vários significados. Tanto por ter salvado a sua vida do frio, quanto por esse provavelmente ter sido o momento em que ele finalmente pôde exercer a sua sexualidade e viver a sua paixão. E também porque esse deve ter sido o momento em que Bronco o ensinou a criar o seu disfarce, a sua máscara, para que ele pudesse sobreviver a uma sociedade extremamente conservadora. É por isso que Phil rejeita qualquer resquício de feminilidade. Ele repreende o garoto por ele representar o que ele era quando era mais jovem, o que ele poderia ter sido. E repreende a mãe porque ela pôde viver livremente o seu amor com George, apesar dele ser um burro que não fez faculdade e só sabe o que sabe graças a Bronco Henry. George e Rose puderam ser felizes, ele e Bronco não. Ele começa a irritar constantemente Rose, inclusive humilhando-a em alguns momentos. Só que depois de um tempo, o Phil começa a nutrir um interesse e afeição pelo Peter. Logo após uma cena em que Peter literalmente desfila na frente de vários cowboys que ficam proferindo vários xingamentos homofóbicos em direção a ele, só que ele não se importa nem um pouco com os xingamentos. Isso atrai a atenção de Phil, já que Peter aparentemente não se importa em criar uma máscara ou um disfarce. Phil inicia a amizade com Peter aparentemente com o mesmo propósito de Bronco, ensinar ele a criar uma máscara, a ser mais homem. Então a gente chega no grande momento chave do filme. O Peter tá conversando com o Phil e ele pergunta se muitos bezerros morrem assassinados por lobos nas montanhas. E o Phil então responde que sim, mas que a maioria deles morre por antraz. Na sequência, Rose chama o seu filho para conversar no seu quarto e conta sobre os ruídos que a incomodam. Um paralelo com o fato de Phil estar atrapalhando a sua vida, o que é representado tanto de maneira explícita como de maneira simbólica. Como, por exemplo, nos momentos em que Phil fica fazendo um toque de banjo quando ela está tocando piano. Ela também conta uma história do tempo em que ela estava na escola acerca da professora distribuir estrelinhas ou corações para os alunos, o que pode significar uma metáfora para a sua vida amorosa e relacionamentos. Afinal, Rose, em razão da sua beleza, nunca teve dificuldade para ganhar corações, ou seja, ter relacionamentos amorosos, como por exemplo com o seu ex-marido. Mas a riqueza e o status social que ela ganhou se casando com George
é algo inalcançável e equiparável às estrelas. Essa cena também nos atiça para a possibilidade de Peter sentir algo além de um simples amor de filho por mãe, tendo em vista a maneira como ele elogia a beleza dela. Por fim, essa cena termina com Peter dizendo que ela não precisa fazer isso e que ele vai dar um jeito. Aqui nós podemos ter duas interpretações. Primeiro, Peter percebeu que a sua mãe pretendia se matar, tendo em vista também o nível de alcoolismo dela, que era semelhante ao do seu pai, que acabou se matando. Segundo, que é a hipótese que eu acredito mais. Ela estaria suplicando, ainda que de maneira indireta, para que Peter fizesse alguma coisa quanto a Phil. Ela queria que ele o matasse. E imediatamente após essa cena nos é mostrado Peter lendo um livro da sua faculdade, justamente na página que fala sobre Antrax. Lembrando que Peter provavelmente já estava planejando algo desde antes disso, tanto que ele trouxe os livros para a fazenda mesmo sem necessidade. Logo depois nós vamos para uma cena onde ele está caminhando por um vale até encontrar um boi morto, aparentemente infectado, tanto que ele usa luvas para mexer no boi. E é desse boi que ele arranca o couro seco para que Phil confeccionasse a corda, que logicamente foi a causa de sua morte. Lembrando que Rose tratou de se desfazer de todas as peças de couro seco que ainda estavam disponíveis na fazenda e que poderiam ter sido usadas na corda. Ela entrou em desespero quando viu que a senhora não iria dar as peças de couro aos indígenas. Lembrando que lá naquela cena da Rose com o Peter no quarto, ele diz que ele está arrancando couro seco para fazer uma corda com um fio. Ela sabia para que o couro seria usado. Então por que ela entrou em desespero quando o Peter e o Phil partiram juntos naquela jornada para as montanhas? Eu acredito que foi porque ela sabia do que o filho dela era capaz. Mas eles estavam indo apenas os dois sozinhos para as montanhas. Então, se o Phil morresse, iria gerar muita desconfiança para cima do Peter, porque ele era a única pessoa que estava com ele no momento. Outro questionamento que as pessoas estão levantando bastante também é se o Peter teria matado o pai biológico dele também, se o pai dele não teria se suicidado e sim sido assassinado pelo Peter. No livro que baseia o filme, é dito que o Peter sabia da condição emocional frágil de seu pai em razão do alcoolismo e que ele o humilhou, fazendo assim com que ele se matasse. Pela idade e fragilidade do Peter, é difícil acreditar que ele efetivamente tenha matado um homem. É mais fácil acreditar que ele tenha influenciado a decisão do pai se matar, ou que o pai dele só tenha se matado mesmo e ele não tenha nenhuma relação com isso, mas não demonstre nenhum tipo de tristeza ou remorso ou luto quanto a isso. Tanto que ele não parece estar muito triste quando ele fala da morte do pai. É nítido que Peter elimina qualquer figura masculina que faça mal à sua mãe. Seu pai era alcoólatra e provavelmente fazia mal à sua mãe. Phil a humilhava e fez ela virar uma alcoólatra, sendo que haviam indícios de que ela queria se matar. E com ela morrendo, provavelmente George pararia de pagar os estudos de Peter na faculdade de medicina. O filme também demonstra em vários momentos a frieza de Peter, que mata animais de maneira bem casual. E ele também guarda a corda responsável por matar Phil, bem como leva flores de papel para o túmulo de seu pai. Assassinos em série geralmente guardam troféus para simbolizar o seu triunfo sobre as suas vítimas, bem como gostam de se gabar pelos seus feitos. Como, por exemplo, no momento em que Peter acende o cigarro enquanto Phil está confeccionando a corda. Mas e você? O que você achou do filme e quais são as suas teorias? Deixe nos comentários e siga o canal para mais conteúdos acerca de cinema e cultura pop.